sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui na mais uma edição da nossa Live da Foto, que é o podcast da fotografia. E hoje nós estamos assim numa comemoração muito especial, né? Nós temos uma convidada de honra aqui da nossa bancada do podcast, né? Lembrando que esse podcast é uma realização do Coletivo da Foto, que é um coletivo formado por 6 fotógrafos aqui do Rio Grande do Norte. A gente, infelizmente, ainda não está aí numa periodicidade regular, tá certo? Infelizmente, a gente deu uma parada nas nossas transmissões, mas a gente está aqui numa edição especial com a Eliane Veloso, com o André Gugel, que eu vou apresentar daqui a pouco. E também avisar vocês que logo em breve a gente vai estar com novidades com relação ao nosso podcast. A gente está pensando um redesenho do programa para que a gente possa assegurar uma perenidade do podcast com edições, quem sabe, quinzenais. A gente está fechando aí o projeto, tem muita novidade e a gente, a qualquer momento, a gente está lançando essas novidades aí do nosso podcast, tá? Lembrando também que é importante as pessoas dar o like, curtir, compartilhar, seguir o nosso canal do Coletivo da Foto. A gente está também para lançar agora uma websérie com um pouco da vida e da obra de 14 diretores de fotografia potiguares. É um projeto que a gente aprovou junto com o Vladimir Alexandre, que é um dos membros do podcast. A gente está para lançar essa websérie a qualquer momento. Fiquem, curta nosso canal, siga o canal, que logo a gente está com essa websérie chamada Luzentes, que conta a história de 14 diretores de fotografia do audiovisual potiguar. É um projeto que a gente fez, está muito bonita a websérie, tenho certeza que vocês vão gostar. E também, a qualquer momento, a gente está com a edição especial aí da Live da Foto. E como eu já falei, a qualquer momento a gente está com o projeto aí na nova versão, tá certo? Então, quero agradecer desde já você que está aqui nos assistindo. E quero apresentar, eu quero pedir para cada um falar rapidamente, assim, se apresentar. Primeiro, André Gugel, fotógrafo aqui do Rio Grande do Norte, que trabalha com essa temática que a gente vai estar conversando um pouco hoje, né? Se apresenta aí, André, para a gente. Grata, Henrique, pelo convite. Grata também a Eliane Veloso pela honra de estar aqui ao lado da senhora, compartilhando. Falou senhora, viu, Eliane? Falou senhora, não aprendeu ainda. Vamos dar uma chance para ela, vamos dar uma chance aí. Você. Brincadeira. É para descontrair, tá certo? De estar aqui ao lado, uma satisfação enorme. Gostaria de me descrever, Henrique. Tá certo, faça isso. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, na altura do ombro, castanho, de cor castanho o cabelo. Olhos castanhos também. E estou com um macacão preto e um colar com um poema de Eveline Sim, que diz assim: Não me olha assim, que te joga o coração na cara. Então, como eu não fiz a minha descrição, eu vou fazer, né? Faça. Desculpa aí, eu sou um aprendiz aqui, tá? Faça. Como é que eu faço? Feio, velho, barrigudo. Você começa do macro para o micro. Do macro para o micro. Vai para então, eu sou Henrique José, sou fotógrafo, isso. Certo? Tenho uma cabeça de cearense, que é uma cabeça grande. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Eu tô aprendendo. É bom que quem não sabe aprende também. Tá certo. Então vamos lá. Eu sou Henrique José, fotógrafo, tenho uma cabeça assim, num porte. Meu filho chama cabeça de Minecraft. Estou com cabelos brancos já, né? Não tenho mais aquele cabelo pretinho, como a Eliane me conheceu há 20 e tantos anos atrás. Ela disse que eu estou mais alto, mas a minha altura continua a mesma e até eu acho que estou mais baixinho, barrigudinho. E estou com uma blusa, roupa social. A cor da sua pele? A minha pele eu sou moreno. Como é que chama? Pardo? Pardo, isso. Pronto, estou aprendendo, viu?
Por favor, Eliane, seja bem-vinda aqui nessa bancada. Desculpa a brincadeira aí, mas para a gente é uma alegria poder estar recebendo você aqui em Natal. É uma pessoa que tem uma longa história e que a gente já se conhece há muito tempo. Eliane, a gente vai falar um pouco, né, Eliane, das semanas de fotografia que você organizou em Sergipe, depois da sua vida antes em Pernambuco, em Minas, né, e está voltando para o Nordeste. Então, se apresente aí para as pessoas. Olá, meninas, meninos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Andréa. Eu sou Eliane Veloso. Eu me considero muito multiartista. Eu sou formada em comunicação visual pela UFPE e fiz mestrado em Belas Artes, especificamente em fotografia, na Universidade de Illinois, em Chicago. Eu sou mulher branca, um pouquinho mais de que 1,5 m. Tenho os cabelos branquinhos já, mas ainda um pouco amarelados. E estou vestindo um vestido largo, verde, bem levinho, que dá para sair voando. Lembrando que o Coletivo da Foto é um ponto de cultura, né? André também é um ponto de cultura do Coletivo Olhares, né, André? Isso. E fala um pouco também da sua formação nessa área, que a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa temática da acessibilidade, né? A gente vai conversar um pouco sobre o trabalho da Eliane Veloso e a ideia de convidar a Andréia é exatamente porque ela tem um trabalho nessa área. E eu quero que você se apresente também. Ah, ótimo. Muito importante essa articulação entre os pontos de cultura, né, do nosso estado, porque foi no ponto de cultura que eu comecei a trilhar a questão da acessibilidade na articulação com o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos, que foi onde eu ministrei pela primeira vez a oficina de fotografia para pessoas com deficiência visual. Então a gente desenvolveu algumas estratégias para falar sobre linguagem fotográfica, os conceitos, os planos fotográficos, para que as pessoas com deficiência visual pudessem entender do que trata e, a partir do entendimento, poder aplicar na fotografia, né? Então, eu acho muito importante essa articulação entre os pontos de cultura, porque a Zoom, que foi o primeiro que eu fiz parte, depois o da Olhares, né, que posteriormente se tornou coletivo, e também articulado com o IERC, que também é ponto de cultura. Então, apesar do tempo, né, e de uma pausa muito grande da gestão anterior, a gente mesmo assim consegue sobreviver e continuar articulando, né, Henrique? Exatamente. Isso é que é importante. A cultura não morre, né? A gente é persistente, teimoso, né, Eliane? E para falar de teimosia. Informação? Sim, sua formação, desculpa. E aí, isso também tem a ver com a Zoom, porque foi na Zoom onde eu comecei a ser auxiliar de oficinas de fotografia e foi onde eu percebi que eu precisava me qualificar quanto arte educadora, né? E por isso escolhi um curso na UFRN. E a partir da expertise da oficina de fotografia, a gente vai avançando, recebe um convite para realizar a oficina de fotografia para cegos, penso em estratégias, busco alternativas e vou fazer uma especialização na UFRJ, concorrendo para uma vaga de ponto de cultura. Sou selecionada e, posteriormente, faço um mestrado também na área da acessibilidade, né? Então, a especialização em acessibilidade cultural na UFRJ e o mestrado em comunicação acessível pelo Politécnico de Leiria, e a graduação na UFRN, Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas. Muito legal, olha aí. E Eliane, vamos conversar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, Eliane. Você é pernambucana, né? Conta aí um pouco aí de como foi seu início aí, como é que você descobriu a fotografia. Fala um pouco aí da tua caminhada aí, pra gente conhecer. Eu acho que eu descobri a fotografia... Na minha adolescência, eu morava numa casa que não tinha energia elétrica e eu gostava de andar dentro de casa com o candeeiro a querosene, observando as sombras. E essa foi realmente a primeira observação de luz e sombra. E eu gostava também de ler uma coisa chamada fotonovelas, que eram histórias de amor, romances contados com fotografia. E eu já tinha as minhas atrizes prediletas, que era que eu gostava, e etc., de ler as histórias. E aí, depois, bastante depois,
eu fui fazer curso, quando eu estava fazendo curso de comunicação visual na Federal de Pernambuco, aí eu entrei em crise, porque era uma crise boa, produtiva. Eu não queria, era um curso de design, né? Comunicação visual como design, tinha design de produto e design gráfico, e eu não me adequava muito bem em nenhum dos dois. Apesar de que ainda era a época da ditadura cívico-militar empresarial brasileira, e eu sempre fiz cartaz, panfleto, eu tinha já uma produção muito ativa de formas de dizer em papéis, em paredes, em folhas de papel para colar de noite nas paredes, abaixo a ditadura, essa coisa toda. Então, eu tinha já uma prática estética nesse sentido, de organizar bem uma baixa ditadura numa folha de papel para, de noite, colar nas paredes, sair colando a madrugada inteira, colando esses papéis pelas ruas do Recife. E aí, e daí eu fui me aprimorando nessa coisa mais visual, e no curso de comunicação eu não queria me adequar e acabei encontrando a fotografia. Aí comprei uma maquinazinha Yashica pequenininha, daquela bem barulhenta. Eu montei o primeiro laboratório que tinha aproximadamente 60 centímetros por 1,5 m, num pedaço da minha sala. Fechei com um compensado, fiz o laboratório e dali eu tomei gosto e não larguei mais. E aí você terminou a faculdade e foi trabalhar com fotografia? Você chegou a trabalhar com fotografia? Como é que foi? Eu terminei a faculdade, aí o pai da minha filha, meu primeiro ex-marido, ele é físico e ele foi para Chicago. A gente foi os três juntos, eu, ele e a minha filha. Ele foi fazer doutoramento em física. E aí ele foi fazer doutoramento em física e eu fiz mestrado em fotografia na mesma universidade, Universidade de Illinois, em Chicago, que ele fazia o doutoramento em física. Uhum. E aí, dali, eu fiz um projeto de final de curso. Depois, quando eu voltei, eu fui trabalhar no departamento de iconografia da Fundação Joaquim Nabuco. E naquele momento também aconteceu a última semana sergipana, a última Semana Nacional de Fotografia Da Funarte, né? Funarte, né? Em Ouro Preto. E aí foi a minha grande virada para fotografia, assim, eu já estava com fotografia na própria fundação, mas assim, foi um grande impulso na minha vida artística como fotógrafa, a Semana Nacional de Fotografia de Ouro Preto, que foi a última que aconteceu. Legal. E aí, assim, Eliane, você tem depois, né, você organizou as semanas de fotografia, porque você estava trabalhando em Recife e como é que foi a sua ida para Aracaju? Que eu lhe conheci, no caso, nas semanas de fotografia que você organizava lá em Aracaju, né? Então, fala um pouco dessa história para a gente aí. A minha vida, eu fui para Aracaju, eu arranjei um namorado em Aracaju, e aí eu fui para Aracaju por causa desse namorado. Eu pedi uma redistribuição da Fundação Joaquim Nabuco para a Universidade Federal de Sergipe. E aí eu fui trabalhar no Centro de Cultura e Arte, que chama-se Cultarte, que é bem no centro de Aracaju, e ali eu cheguei lá muito inquieta, porque eu já tinha saído de Chicago, eu tinha dado aula para criança em Chicago, o tempo que eu estava lá, todo dava aula para criança, aula de fotografia, e quando eu cheguei na Fundação Joaquim Nabuco, eu fui trabalhar na iconografia e, de uma certa forma, foi uma quebra naquele processo mais educativo que eu vinha desenvolvendo. Uhum. Quando eu fui para a Universidade Federal de Sergipe, eu fui para a Proreitoria de Extensão, eu fui para o Centro de Artes da universidade, e ali aconteceram mil coisas, porque quando eu cheguei lá, com esse impulso criativo e com essa necessidade de repassar conhecimentos, né? Porque nessa época ainda a gente era muito carente de pessoas que tivessem alguma especialização em fotografia, os livros eram muito difíceis e era muito raro alguém ter mestrado em fotografia. Eu cheguei no Cultarte, tinha um laboratório fotográfico no Cultarte caótico, era assim um ampliador jurássico, quase não tinha nada dentro, mas estava lá o quarto escuro. E aí o que é que eu fiz? Eu dei uma arrumadinha ali no que era possível e abri o laboratório do Cultarte para a comunidade. Então, eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde, e nesse período estava disponível para quem quisesse, de qualquer lugar do planeta, estar lá usando o laboratório, marcava a hora e usava, e eu estava lá dando assistência.
Então, era quase que um curso permanente de fotografia Aham. no espaço da Aberto para a universidade. comunidade, era aberto para a comunidade. Aberto para a comunidade. E aí, nesse momento, eu fazia só minha obrigação, porque a estrutura estava lá, eu era funcionária pública, então eu abri o laboratório para a comunidade. E aí, dali, eu inventei de inventar a Semana Sergipana de Fotografia. Aí tinha uma menina que trabalhava na prefeitura, chamada Josefa Naide Barbosa, que ela foi cedida para trabalhar junto comigo durante as organizações da Semana de Fotografia. E aí a gente não tinha celular, não tinha fax. Isso era meado dos anos 90, não é isso? Início dos anos 90. Início dos anos 90. E aí a gente organizou as semanas de fotografia, aí foi muita gente, foi por ali que eu não sei como é que eu cheguei a essa figura aqui que está mais ou menos na minha frente, né, o Henrique, mas eu cheguei a ele, cheguei a Zé Albano, a Tiago Santana, a Rosa Gauditano, Rui César, Emílio Luiz, e um monte de gente que foi através de contato por telefone, era basicamente o que a gente tinha. E aí a gente se organizou e fez essas semanas de fotografia em Sergipe, que foi assim um impulso fantástico na vida de todo mundo, eu acredito. Sim, eu participei acho que de 2 ou 3, eu não lembro agora. 2 com certeza, 2 edições da semana. E é sempre legal esses encontros de fotografia, porque a gente tem a oportunidade de fazer oficinas, de aprender, dar oficinas também, as palestras, e o mais importante é os bastidores, os intercâmbios, né? A gente conhecer pessoas, conversar, trocar experiência. Muito legal, experiência muito rica de participar das semanas de fotografia lá de Sergipe, da Paraíba, do Ceará, enfim, aqui no Nordeste sempre teve muito essa dinâmica, né, da fotografia, do movimento da fotografia, e isso é muito legal. Mas, Aliane, e fala pra gente um pouco, assim, da sua trajetória, como é que foi para você, porque não sei se as pessoas já perceberam, enfim, ou sabem, né, mas você tem baixa visão, que chama, né? Como é que foi esse seu processo de você ser diagnosticada, de você lidar com isso? Eu sei que é um tema que às vezes a gente, né? Mas eu tenho certeza que você já sabe lidar bem com isso. Mas fala um pouco dessa história pra gente. Ainda quando eu estava em Aracaju, eu sempre compreendi a vida, eu acho, como um todo, com projetos. E aí, com a população que utilizava o laboratório, ou com os fotógrafos que chegavam no CUTART, querendo fazer algum trabalho de fotografia, a gente juntou grupos e desenvolveu projetos dali. Aí, já nos projetos, eu já fechei o cerco que eu não conseguia ver os equipamentos. Então, eu digo, vocês se resolvam com o funcionamento do equipamento e eu faço o resto, a gente faz junto o resto. E aí, dali, eu fui, vai se acentuando, porque é uma perda progressiva, foram se acentuando os problemas, e aí até um dia que o professor Paulino, que era pró-reitor da universidade, chegou lá e eu estava com uma lupa na mão, datilografando um programa da Sexta da Arte, que era um negócio que acontecia toda semana lá. E aí ele disse, aí ele fez as perguntas, eu disse, porque eu não enxergo, porque o óculos não serve para... Ele falou assim, você vai imediatamente fazer exame para saber o que é que você tem. Aí ele me deu o toque, e na época eu fui para São Paulo fazer os exames, aí fui diagnosticada com degeneração de mácula e retinose pigmentar, que uma só delas duas leva à cegueira. Então o destino estava selado, né? Pelo menos uma já levaria, as duas, então seria muito mais fácil atingir esse objetivo da cegueira, supostamente, né? Se era um objetivo aí do meu organismo, da minha vida, que eu não acredito nessas coisas nessas coisas de pagar karma, de religião. Não sou religiosa, não tenho religião, e aí eu não acredito nisso, acredito que e aí nós somos 7, e eu sabia que de nós 7, quem teria mais capacidade psicológica de lidar com isso era eu. São 7 irmãos. São 7. E aí a minha irmã mais nova também tem a mesma coisa, mas assim, dos 7 irmãos eu falava logo melhor comigo, porque eu sabia que eu, como uma pessoa criativa, uma pessoa que sempre viajei muito, nunca me aquietei muito no lugar,
eu teria mais capacidade com essa vivência toda de lidar com esse processo todo. E aí, não é um processo fácil. Primeiro, quando eu fui diagnosticada, eu passei 6 meses que eu só chorava. E aí depois eu reagi e perguntei a mim mesma, vai ficar aí pro resto da vida? A pergunta mais ou menos essa. Aí eu reagi e comecei a realizar os meus projetos e encontrando formas de me manter criando e realizando os projetos. Porque, e aí, nesse processo todo, eu fui arrebanhando pessoas para fazerem coisas junto comigo. Como eu sou uma pessoa que tenho muita experiência de fotografia, de uma série de coisas, sempre li muito, tudo, então eu acabo fazendo uma parceria com as pessoas. O pedido de cooperação tem 2 vias, eu acabo fazendo também o caminho inverso. E aí, isso você sofre processo de adaptação, alguns momentos de pânico, alguns momentos de mais dificuldade, alguns momentos de mais isolamento, porque acaba sendo difícil para as pessoas saírem comigo. Algumas vezes as pessoas acham difícil fazer algumas coisas comigo. E aí você vai entre altos e baixos e vai se adaptando e jogando isso no processo criativo. No processo de reabilitação, né? No seu processo de reabilitação, em relação à fotografia, que tipo de recursos você já comentou que dialoga muito com as pessoas, né? Utiliza as pessoas como uma parceria. Utiliza não, a palavra é outra. Se relaciona com as pessoas como parceiras no seu processo de produção fotográfica, né? Mas que outros recursos você utiliza para a produção da sua fotografia, considerando ser uma pessoa com deficiência visual? O recurso que eu tenho tecnológico, eu tenho um computador com uma tela enorme. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que nunca utilizei Photoshop, fiz nenhuma manipulação em Photoshop nas minhas imagens. Toda a minha vida, mesmo quando eu fiz até o projeto Sonho Branco, que é o último projeto analógico que eu fiz tudo. Revelei o filme, ampliei as fotos, ampliei dentro do meu apartamento. As fotos são 42 por 58 e levava lá para a área de serviço para lavar e essa coisa toda. Eu sempre fiz tudo isso. Aí, nesse processo de transição para o digital, né, eu fiz a transição quando eu já não conseguia mais ampliar as minhas próprias fotos. Aí eu resolvi, e aí foi quando teve o pico, né, a necessidade concreta de usar digital por conta dos materiais fotográficos e etc. As dificuldades. Apesar de que nesse momento tem um monte de gente voltando para o analógico, os meus trabalhos, as minhas exposições, acho que o maior trabalho que eu fiz impresso até hoje foi esse 42 por 58. Eu não vejo o meu trabalho em grandes formatos, e aí isso facilitou minha própria manipulação dentro do meu apartamento. E aí essa transição, ela foi penosa, porque eu sempre gostei de estar ali cheirando aqueles químicos e sacrificada botando na lupa e levantava o bicho, o tiquinho, o ampliador e vinha com a lupa ver se estava no foco. Fazia 10 testes, aí comecei a fazer mais testes para poder finalmente encontrar o foco. Aí não fazia mais o foco visual, fazia pelo teste. Mexia um tiquinho, o ampliador, pegava um pedaço de papel, testava, revelava, balançava, acendia a luz e botava a lupa para ver se estava no foco. Então foi um processo assim que foi lento. Mas foi na prática, não foi deitada em cima da cama ou sentada dizendo, ai, não posso. Nunca falei isso, ai, não posso. Ai, não posso é um vocabulário, um texto que eu acho que eu nunca usei. Não que eu possa tudo, mas o que eu busco, eu não dou passo maior do que as pernas. Eu busco que eu tenho condições de lutar até conseguir, ou então compreender que não consigo e não sofrer com isso no meio do caminho. Né? Um projeto de vida. E aí, esse processo de adaptação, ele é constante, porque se você tem uma coisa, estagnou ali, você estagnou naquela situação. Mas, no meu caso, não existe essa estagnação naquela situação. Né? Até a cegueira total, você só vai estagnar essa perda de habilidade visual quando eu não estiver enxergando mais nada. Então, até lá, né, que eu espero que ainda demore, pelo menos, compreenda
massas de pessoas, um carro passando, etc, etc. Então, até aí, eu estou sempre em processo de perda. Então, nunca chega esse processo. É uma adaptação constante, é uma coisa diária, né? É viver um dia a cada dia e fazer dele o melhor. E aí a questão toda é que eu tenho um processo cerebral, meu cérebro parece que tem um CD rodando o tempo todo. Eu estou sempre pensando em projetos, né? Eu acordo de manhã, eu tenho um processo desde que eu me aposentei. Eu tenho sempre, eu boto música antes de dormir e de manhã também eu ouço música, algumas vezes eu estou interessada num assunto, eu boto alguma coisa no YouTube para ouvir. Mas assim, quando eu acordo de manhã é sempre um momento de eu tentar lembrar o que eu sonhei e um momento de criatividade para mim. As grandes ideias que eu tenho é de manhã cedo, depois que eu parei de trabalhar e depois que eu parei de ter que levantar às 5, 6 horas da manhã para trabalhar. Então, esse processo, eu aprimorei muito ele nessa coisa de não ter que sair correndo. Legal. Então, hoje, eu não faço nada correndo. Além do que é muito, muito arriscado, né? Uhum. Faço a minha comida, boto o dedinho aqui, eu sei onde está a faca para não cortar o dedo. Faço minha comida toda, faço as coisas todas dentro de casa, mas Você mora sem só? pressa. Eu moro só. Eu moro só e prefiro sempre comer a minha comida. Tem uma menina que me ajuda a limpar a casa, ela vai uma vez por mês e o resto eu vou me virando ali. E aí, esse processo é um processo constante, ele não é fácil, né? Ele não é fácil. Quando eu derrubo a panela no chão, eu digo um monte de palavrão, entendeu? E continuo para frente. Legal. Eliane, você está aqui com um objetivo, né? A gente teve a inauguração da Galeria João Maria Alves, que é uma galeria que o Coletivo da Foto montou lá no Mercado Cultural de Petrópolis. A gente usou recursos da PENAB, né, como ponto de cultura, foi um prêmio Cultura Viva que o coletivo ganhou e a gente investiu o dinheiro do prêmio na reforma da galeria. Vocês estão vendo as imagens aí, ficou uma galeria. É uma galeria pequena, o mercado de Petrópolis ele é um mercado cultural, ele tem vários boxes dentro dele e tem um hall do elevador que dá acesso ao mezanino do mercado, que também é um espaço cultural e que infelizmente no momento não está funcionando, mas a gente adaptou o hall de entrada do elevador para transformar em galeria, né? Então a gente inaugurou agora em maio com a exposição da Meisa Medeiros, né? E agora a gente trouxe a Eliane Veloso para ela fazer a exposição Mergulho, que é um trabalho autoral que a Eliane produziu durante a pandemia, né? Isso, Eliane. E aí a exposição ela vai abrir aqui em Natal dia 18 de junho e vai ficar até o mês de julho na Galeria João Maria Alves, no Mercado Cultural de Petrópolis. E a gente quer agora falar um pouco desse seu processo criativo do mergulho. E a gente tem até umas imagens aí para a gente conversar. É um trabalho... Bom, eu não vou falar do trabalho, eu quero que você fale, né? Aí a gente tem também algumas imagens aí, não sei como é que você quer fazer. Você quer falar um pouco do projeto como um todo? E aí depois, né, André, a gente pode comentar alguns trabalhos? Sim, com certeza. Pode ser assim, né? Eu queria que a André me instigasse. Pronto, vai lá, André. Primeira pergunta. Primeiro, acho que é importante para quem está assistindo, que muito provavelmente pessoas com deficiência visual também vão assistir, né? Sim. Como é a exposição? Como é o formato dela? Eu vi que são painéis, né? São painéis retangulares, cada painel constituído por 3 partes, 2 imagens e um poema. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses painéis, que são 21, não é isso? 21 painéis. São 21, eu acho que eu chamaria, são 21 obras, que elas têm um formato quase como se fosse um tríptico, mas são 3 coisas que se juntam numa mesma fotografia. São fotografias impressas em papel fotográfico, e elas estão montadas em foam, né? Foam board, a que a gente chama de foam, branco,
e elas vão ser aplicadas com fita colante nas paredes da galeria, para não ferir nem a obra nem as paredes. Essa obra, ela foi construída durante a pandemia. Ela foi, na verdade, o último projeto que eu tive autonomia, mesmo com a minha tela grande e com a lupa enorme na mão, de montar no Photoshop sozinha, sem interferência de outras pessoas. E aí, durante a pandemia foi muito caótico. Eu acho que é muito caótico para todo mundo, né? É absurdo dizer que foi mais caótico para mim. Mas da minha parte foi caótico de uma forma diferente, porque eu sabia que eu precisava produzir, a urgência da produção do meu trabalho. E aí, depois que a pandemia passou, continua sendo urgente da mesma forma, não diminuiu a urgência. Mas a O pandemia... CD tá rodando, né? Na cabeça? Tá, o CD está rodando, né? O CD está rodando. Tem essa exposição aqui, vai ter uma que vai abrir sobre a obra de Eduardo Galeano na Galeria Massagana da Fundação Joaquim Nabuco no dia 3 de julho. Eu já estou com 2 outras coisas rodando aqui na cabeça para solucionar, então não tem condição de parar. Eu digo a meus amigos que se eu parar, eu sou totalmente contra manicômios, né? Eu trabalho na luta antimanicomial. Mas se disser você não vai mais fazer o seu trabalho criativo, vou precisar de um manicômio com um psiquiatra 24 horas por dia. Não vai ter outra saída, entendeu? Então, aí quando as pessoas ficam relutando assim, quando tentam uma parceria com alguém, ela, não, eu não quero, estou com preguiça. Aí eu digo, olha, eu vou precisar de um psiquiatra. Aí começa a ameaçar meus amigos, entendeu? Vocês cuidem de aceitar minhas parcerias. Mas eu não ameaço ninguém, não chego a ameaçar dessa forma. E aí o trabalho, eu busquei, eu mergulhei em algumas possíveis causas das pandemias, né? Da pandemia, da crise sanitária que a gente estava vivendo, né? Também sob a pressão do genocídio que estava acontecendo no Brasil, né? E não só no Brasil. Do genocídio do governo com relação ao Covid-19. E aí eu mergulhei dentro de mim, dentro da minha casa e dentro do meu acervo, das fotografias que eu já tinha algumas que estavam impressas, e eu digitalizei, escaneei, e algumas que já estavam no computador. Então, eu peguei uma temática, eu pensei o que seria um texto daquela temática para descobrir o que seriam as imagens. Eu fotografei um objeto de dentro da minha casa, relacionei esse objeto a uma fotografia do meu acervo e fechei o texto que eu tinha pensado antes. Aí o texto... Então você começou pelo texto para chegar nas imagens, é isso? Eu comecei pelo título, eu acho. Uhum, certo. Comecei pelo título, aí comecei a pensar o que seria que eu tinha dentro da minha casa e o que seria que eu tinha no meu acervo. E aí eu fechei o texto, o poema, e um texto mais estatísticas, alguma coisa sobre o que eu estava discutindo em cada uma delas. Os poemas são seus? Os textos são seus? Tudo meu. Quer perguntar, André? Aí a gente daqui a pouco entra na primeira imagem aí, vai perguntar. Pronto. Aí, no caso, eu poderia já perguntar sobre a primeira imagem? Pode. Que aí, no caso aqui, você selecionou 4 imagens para ser mais debatido, conversado aqui, né? E aí a primeira que você selecionou foi nós. Aí qual foi a relação das imagens selecionadas, o porquê dessas imagens selecionadas para compor essa obra e como é o poema? Pronto, eu vou ler o poema. Leia. Posso ler? Para auxiliar? O quadro ele está organizado, tem o poema em português e o poema em inglês, e tem também uma nota de rodapé, uma descrição das imagens, né? Aí, uma estatística. Com as informações, né? Uhum. Então, nós, em tardes perfeitas, juntos, costumávamos cantar e dançar a ciranda do boi rosado. Hoje, abril de 2020, isolados, escolhemos palavras tentando representar nossos sentimentos. Gira, gira, gira. E aí tem o comentário das imagens, né? 9 participantes da festa de Natal do Boi Rosado de 2015
Ciranda, festa de Natal do Boi Rosado, em Contagem. Pronto, são esses dois comentários. Ciranda do Boi Rosado, aí você pode comentar aí. Fale das imagens, André, as imagens para. Cada obra, né, das imagens que ela selecionou, então a obra é dividida em três partes, como a gente falou. No caso dessa Nós, as imagens são divididas em duas partes. A da esquerda, com 9 fotografias de cada participante dessa ciranda, que ela faz menção no Daniela poema. Santos, Marcos G. Soares, Brenda Marques, Raquel Quintão, Severino Iabá, é isso? Lídia Carliane, o outro é Jorge Dissonância, Simone Medina e Ronaldo Zenha. São os 9 retratos que aparecem na imagem, E é né? importante dizer que são imagens em preto e branco, Preto e né? branco. Em preto e branco, essas da esquerda são fotografias do ombro para cima, e a da direita, a imagem da ciranda, com as pessoas de mãos dadas, com destaque entre duas pessoas de mãos dadas para o boi cheio de fitas No meio da roda. no meio da roda. E aí, Eliane, fala pra gente aí. Aí a gente vivendo aquele isolamento, né? Eu comecei a lembrar das rodas do Boi Rosado, e aí eu solicitei, eu tentei descobrir quem eram as pessoas da roda, que estavam naquela roda, e aí eu pedi para essas pessoas me enviarem uma foto de um retrato, né, feito durante a pandemia, no celular, no equipamento que eles quisessem me mandar. Então, cada um das 9 pessoas, eles me enviaram essa foto para fazer parte dessa peça. Então, é a relação, né? E também, assim, de uma certa maneira, um recordatário, né? De dizer assim, a gente estava junto no Natal, na roda, mas a gente ainda continua junto aqui. Então, era uma busca de acompanhamento à distância, talvez, né? De que a gente, apesar de tudo, a gente continuava junto. Legal. A próxima? Você que manda. A próxima obra selecionada por Eliane foi Nazifascismo. Uhum. E aí aqui já está mostrando a imagem com duas Aí eu fotografias. vou ler aqui o poema e o Naziface. Eles odeiam os idosos, os negros, os povos indígenas, os gays e transgêneros e tudo que gerar alegria ou cheirar a liberdade. Adorariam muitos outros Auschwitz. Meu pai, em 8 de maio de 1945, estava na Itália, lutando contra o nazifascismo. Eu continuo sua luta. O governo brasileiro, hoje, 2020, pratica a necropolítica, afirmando que somente a economia e a juventude são importantes. Não interessa quantas pessoas morram para tal. A imagem 1. Boina de meu pai, Gastão Veloso de Melo, usada por ele pela última vez no dia de seu funeral, em janeiro de 2020. E imagem 2, Auschwitz, campo de concentração alemão na Polônia, 2011. Aí são as duas imagens. André, você pode. Eu acho que a própria legenda já Já descreve descreve, né? bastante o que é a imagem, né? Porque a da boina é apenas a boina sobre um fundo branco, e a do campo de concentração tem como se fosse um pórtico, É o né? portão de entrada do, Um do, do, portão do, do campo de com uma concentração, né? cancela, né? Isso. Que está aberta, e uma árvore sem folhas à direita. É uma imagem triste. É uma imagem triste, né? Porque eu tinha também acabado de perder meu pai em janeiro de 2020, exatamente antes da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, é uma imagem da necessidade da luta naquele momento, né? Da luta por me manter viva, da luta por garantir que meus amigos se manteriam em casa e se manteriam vivos, né?
e da luta antifascista, né? Que a gente continua com ela, né? A necessidade dela é muito acirrada na sociedade mundial, na sociedade brasileira, onde existem as novas tentativas, né? De implantação da necropolítica, né? E aí, assim, cada vez que eu penso nessa imagem que eu vejo, aumenta a força para a luta, né? Para a luta. Eu já não consigo mais, eu estou com 72 anos, eu não consigo mais ir para a rua, nem pregar cartaz de madrugada nas paredes, que hoje já, a gente já tem outras formas de fazer isso, mas assim, a minha luta é do meu ponto de onde, do tanto que eu posso oferecer. E aí não só o que eu posso, né? A gente não faz o que pode fazer, faz o que necessita ser feito. E eu venho, acho que a minha vida toda tentando fazer o que necessita ser feito. E aí é interessante destacar, você se emocionou um pouco falando do seu pai, mas é importante destacar que ele foi um pracinha, né? Ele foi ex-combatente na Itália, né? E isso é uma coisa que marcou muito o seu trabalho também, né? Tem outros trabalhos, inclusive que a gente estava conversando, né? Que você tem outros trabalhos que traz essa discussão também do seu pai, né? Assim, Eu fiz um projeto Descobrindo a Jornada de Meu Pai, que eu fiz alguns percursos que ele fez durante a guerra. Eu fui para o Teatro de Operações brasileiro da Segunda Guerra Mundial na Itália, fiz uma conexão com a história de Anne Frank, e fui para Auschwitz, Birkenau, para a fábrica de Schindler, aqueles pontos mais importantes da Itália, da Polônia e da Holanda. Mas aí essa coisa assim que meu pai era agricultor em Pernambuco, foi para a Itália durante a guerra, foram 25, né, soldados brasileiros, entre eles algumas enfermeiras, mulheres enfermeiras, 25 mil pessoas, mil pracinhas, e meu pai já era antifascista, ele morreu antifascista. E eu espero que eu também, quando eu morrer, eu continue sendo antifascista. Acho que não tem nenhuma possibilidade de modificar isso aí. Pronto, então, próxima imagem. Próxima imagem, as águas. deixa eu só abrir aqui o. Quer descrever? Eu vou ler o poema aqui. É. As águas. Tem um A, né? As águas, né? Água para beber, água para tomar banho, água para todas as necessidades de água. Quem sabe o valor da água é quem viveu ou vive sem ela. E quem precisa de ir buscar água, longe, muito longe, pouca, muito pouca. Uma em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. O Brasil tem 12% da água doce do planeta Terra. 16% dos brasileiros não têm acesso à rede de abastecimento de água potável. As imagens: 1. Banho de chuveiro, Brasil 2020. 2. Caminhão-pipa, Cabo Verde 2007. Aí as Pronto. imagens Aí aí. a da esquerda é Eliane, molhada, né? No banheiro, assim. Debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro, com as mãos na cabeça, olhos fechados, como se estivesse numa concentração ali no momento Tomando do banho. agora, tomando banho. Concentrada. A imagem da direita, pessoas enchendo tonéis com a mangueira conectada a um caminhão-pipa. Então, há o que parece meio que ser uma espera, né? Pessoas esperando a sua vez de pegar água. Acho que aí são 2 tipos de gozo diferentes. Eu estava gozando com aquela água caindo na minha cabeça, porque eu já carreguei água na cabeça, já tomei banho de cuia, já carreguei essa água pouca, muito pouca. E o gozo também do povo do Cabo Verde, quando chega aquele caminhão-pipa com aquela fila enorme de tonéis para encher de água para levar para casa. Então, são 2 tipos, né? E a consciência do valor que tem, né? Do líquido precioso que é a água.
E você é uma sertaneja, né? Você nasceu numa região que... Fala um pouco aí da região que você nasceu. Não, eu nasci no Agreste, No pernambucano, em Agreste, né? Lagedo, é uma região que acaba chovendo, né? As pessoas hoje elas plantam e colhem 2 safras de feijão por ano. É um lugar que agora recentemente chegou água encanada no sítio do que era do meu avô. Eu não vi ainda, eu não sei o que é que vai acontecer no meu coração, no meu cérebro, quando eu botar a mão dentro daquela água na torneira. Chegou recentemente a água lá. E aí é incrível porque a história da gente, né, não é a minha história, né? A história é do povo do Agreste, do povo do sertão, das pessoas, das populações da África que não têm acesso à água, que buscam água longe, muito longe, pouco potável, né? E pouca água e pouco potável também. As crises sanitárias que são geradas, né, por conta das águas contaminadas, a contaminação dos rios, a contaminação do Rio Doce, né, a destruição do Rio Doce pela Companhia Vale do Rio Doce. Então, tem muitas informações que seguem paralelas nessa história toda. Legal. E aí, André? Mais uma? Tem mais Tem uma? mais uma, tem mais uma. Tem sonho. Sim. Deixa eu abrir aqui. Sonho. Saio voando de fininho nas asas de uma borboleta para um grande passeio. Sobrevoo rios límpidos da mais pura água. Observo pequenos campos, onde famílias plantam milho, feijão, batatas, macaxeira, mandioca. Enquanto isso, as crianças brincam. Desde a extinção do agronegócio, toda a terra é dos que nela trabalham, e as pessoas cantam enquanto produzem, certas dos magníficos frutos dos seus esforços coletivos. E cá de cima, as paisagens que vejo nunca antes haviam sido vistas. No Togo, esse já é um comentário, né? Termina o poema e o comentário. No Togo, acredita-se que nossos ancestrais nos levam para viajar enquanto dormimos. A única coisa inalienável é o nosso direito de sonhar. Imagem 1, Borboleta, Brasil 2020. 2, Paisagem Suspensa, Inhotim, Brasil 2016. É. Essa da borboleta, a borboleta, ela tem a asa no formato triangular e a textura lembra uma folha seca. Eu não sei se por ser preto e branco remete a uma folha seca ou se fosse colorido eu poderia remeter a outra Eu coisa, acho que tá né? mais para uma mariposa, né? Eu não sei, eu acho que eu não sei. Eu não sou biólogo assim, mas acho que é mais uma mariposa. Mas é isso. E a da direita é uma imagem de uma paisagem de campo, né? De campo sem. Aparentemente, né? É para ser. Uma imagem de campo sem. Como se fosse uma vista aérea, assim, é? É a Eliane que vai descrever É, para a gente. melhor. É. Essa foto é uma trampa moça, inacreditável, o nome do projeto. A borboleta ela caiu dentro da minha casa, morta lá, quando eu estava fazendo o projeto, e eu guardei ela lá com o maior carinho. A Paisagem Suspensa é um projeto que eu fotografei. As fotos foram feitas nos bancos de madeira do Instituto Inhotim. Então, é um projeto de paisagens. Sim. Eu fiquei muito feliz quando a nossa companheira Andréa aqui falou que era uma paisagem assim, e ela enfatizou a questão do campo e etc, etc. Aí eu digo, então fez o que eu queria que ela fizesse a foto, né? Que Porque ótimo. aí, agora eu tenho certeza que o título está correto, é paisagem suspensa. Uhum. Porque, na verdade, eu fotografei, eu aproximei a objetivo da minha câmera dos buracos, das frestas, dos bancos de madeira. Então, aí é pura madeira, mas é uma paisagem, Sim. né? E aí eu achei fantástica a descrição dela como uma paisagem, porque realmente é uma paisagem. É uma paisagem micro, uma micropaisagem, né? Não, até que não é muito micro, não. Sim. Não é microfotografia, né? Mas Tá. é mais ou menos a 30 centímetros de distância, nos buracos, uma vez um pouquinho mais próximo, mas não é micro. É com a lente uma normal. Eu preciso fazer essa pergunta de como foi que você percebeu
que na textura do banco você tinha uma paisagem? Olha, eu acho que tinha na minha cabeça, talvez, né? Eu sempre fui muito ao Instituto Inhotim. Todo mundo que chega em Belo Horizonte, eu levo logo lá. Então, eu sou uma frequentadora assídua. E sempre, eu já fui inúmeras vezes, já fui muitas vezes sozinha. Aí eu levo minha máquina pendurada no pescoço, salto no ônibus, todo mundo vai junto, entra, e eu fico perdida andando por ali. E já fui debaixo de chuva, eles têm umas sombrinhas, já passei um dia caminhando debaixo da chuva, em Inhotim. Então, é assim, eu acho que é mesmo de observar o que está ao seu redor, entendeu? Eu olhava aquilo ali e olhava, e um belo dia eu disse, isso é uma paisagem. Aí comecei a fazer o projeto. Assim, mais ou menos assim. E aí eu tenho uma pergunta técnica. Sim. É, Aqui, antes da gente começar, eu perguntei como é que você fotografava. A senhora disse, você disse que fotografa no modo automático. Como é que fica a questão do foco, principalmente quando está se fotografando de muito perto, né? Você disse que uma distância mínima, essa do banco, foi de 30 centímetros. Como é que você sabe que a imagem está atendendo aquilo que você está objetivando? Na verdade, eu venho trabalhando já há um tempo com uma canoa semi-profissional, ela tem a objetiva fixa, e eu simplesmente coloco no automático. E aí, no automático, ela faz um ruído quando está o foco. Sim, E aí, é um contrato de risco, né? Eu às vezes, aproximo muito demais, no caso da paisagem suspensa, aí eu percebia que assim não dava, eu me afastava um pouco e ela fazia um ruído do foco, né? sim, E aí eu clicava. sim. Aí, naquele clicar, quando eu chegava em casa, que eu boto na minha tela enorme, aí eu vejo se era o que eu queria ou se é lixo e etc. Sim. E se por acaso não tivesse conseguido atingir seu objetivo, como a senhora só teve acesso à sua produção da imagem em casa, aí no caso teria perdido ou você retornaria ao museu de Inhotim para fazer novamente? Como é que funciona? Não, o fazer novamente a mesma imagem eu nunca voltei, porque Sim, quando eu chegava lá eu me perdi, eu fui várias vezes fazer esse projeto, mas quando eu chegava lá eu já via outras coisas. Porque o ver uma paisagem num banco de madeira é uma coisa muito subjetiva, né? E é uma coisa subjetiva que depende do meu momento psicológico, afetivo, naquele momento. sim, Então, não existia a possibilidade de levar a foto e procurar aquele banco de novo e refazer a imagem. Eu já estava noutra coisa, entendeu? entendi. Então, não tinha essa possibilidade. Tá. Legal. Eliane, mergulho, né? A gente comentou aqui algumas imagens, você falou um pouco do seu processo criativo. Essa exposição, ela já foi mostrada onde? Como é que foi esse seu processo? Como é que tá as perspectivas desse trabalho? Ele já está concluído ou ele ainda está em processo? Fala um pouco aí desse trabalho. Em 2019, eu fui fazer uma residência artística na Rússia. E lá aconteceram coisas incríveis, não dá para a gente conversar aqui agora. E aí tinha alguém na residência que era meu assistente, que a gente ia comigo, fazia as coisas junto comigo. E depois, quando eu voltei, quando começou a pandemia, eu fui fazer a residência artística no Museu de Arte Não Conformista de São Petersburgo, na Rússia. Passei 40 dias na Rússia. E aí, durante a pandemia, as pessoas da residência artística, da coordenação do museu, me convidou para fazer essa residência artística virtual. Nesse projeto, ele foi somente, estava lá no site da residência artística durante a pandemia. Então, eu ia fazendo e colocando lá no site. Só foi aí. A primeira exposição, efetivamente, do projeto é essa aqui de Natal. Ah, legal. Para nós é uma honra, né? Estar recebendo esse trabalho. E aí tem a perspectiva dele também ir para outros espaços, né? A ideia que você tem, como é que. Você já
finalizou esse trabalho ou ele ainda tem alguma coisa para finalizar dele? Ou você já está em outros trabalhos, né? Não, eu finalizei. Geralmente, a maioria dos meus projetos, eu não tenho um prazo, né? Eu não trabalho dentro de prazo, porque eu trabalho para mim mesma, mas ele se encerrou no final da pandemia. Quando em 2023, aí eu já fui morar 2 anos no Uruguai, morei 25 meses lá, desenvolvendo um projeto inspirado na obra de Eduardo Galeano. Aí já foi outro projeto. Então, eu quero que você faça o convite aí para as pessoas, fala um pouco dessa exposição sua que vai abrir também em Pernambuco, né? Fala um pouco aí, eu vou colocar a imagem do convite da exposição lá de Pernambuco, mas eu quero que você fale um pouco. Quer dizer que de mergulho você se encarrega, né? Então tá. Eduardo Galeano, eu li na década de 70 o primeiro livro dele, que eu acho que todas as esquerdas da América Latina conseguiram aquele livro. Eu acho que o primeiro livro que chegou às Veias Abertas da América Latina foi eles vinham impressos em espanhol, que a gente não tinha nenhuma editora que tivesse coragem de publicar Eduardo Galeano. E aí, meu primeiro livro, que eu disse, esse é meu, ninguém tasca, apesar de que hoje eu não tenho mais esse primeiro, eu não sei quem tascou ele. E foi o primeiro livro que me criou impacto, que me colocou como uma cidadã da América Latina, As Veias Abertas da América Latina. Depois eu continuei lendo Galeano, ele tem muitos, muitos livros publicados, e há mais ou menos 32 anos atrás eu me correspondi com Eduardo Galeano, e eu mandei uma vez dizer para ele, eu gostaria de fazer um projeto inspirado na sua obra. Ele me respondeu, linda ideia. E aí eu tenho essa carta. E aí, depois de mais de 30 anos, eu consegui finalmente dizer, agora eu vou. Aí, para desenvolver o projeto da obra de Galeano, eu precisava de morar lá no Uruguai. Aí fui para Montevidéu, fiquei lá 25 meses. Aí, o projeto vai estar exposto na Galeria Massangana, da Fundação Joaquim Nabuco, na Avenida 17 de Agosto, na Casa Forte, no Recife. A abertura é no dia 3 de julho, às 3 horas da tarde, com uma palestra, onde participam Antônio Moura, que é diretor da Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco, Albertina Malta, que é do Centro de Documentação Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, e eu. Vamos ser nós três na mesa. Depois da mesa quase redonda, é a abertura da exposição. E como é as obras? Você pode falar um pouco assim para gente? Posso. No processo de Galeano, foi um processo muito difícil, porque eu e a minha bengala verde morando no Uruguai, as duas, e eu não conhecia ninguém, só tinha acesso a uma pessoa, a uma poeta chamada Eli Rodrigues, que foi quando eu desenvolvi a primeira parte. O projeto eu resolvi fazer inspirada no número 9, que na numerologia simboliza a universalidade. E aí esse projeto ele tem 9 obras, sendo que cada parte dessa tem várias coisas dentro. A maioria tem 9. Por exemplo, tem uma que é inspirada numa história de Galeano, que fala que uma mulher foi presa porque era considerada bruxa, encontrou um carvão no presídio e desenhou um barco. E a lenda conta que um dia ela montou no barco e fugiu da prisão. Então, esse primeiro trabalho dos 9 que foram feitos, foram convidadas 9 mulheres, e eu comprei os materiais todos necessários, papel, carvão, spray, porque o carvão, passar a mão, ele desmancha. E a gente se encontrou no Bar dos Olímpicos, que era um lugar onde Galeano gostava de comer empanadas. E elas já conheciam a história, eu mandei a história para elas. Eu fotografei elas bem no rosto. E elas desenharam um barco, o barco que elas fugiriam quando elas quisessem nesse barco. Escreveram um pequeno texto, os textos são todos em espanhol, à mão, nesse papel. E aí são 3 coisas nas fotos. Tem olhando
Da esquerda para a direita tem o texto delas sobre onde esse barco levaria. Na vertical, na horizontal tem o desenho do barco feito a carvão e na vertical tem o meu retrato delas, com o fundo vermelho. É o único trabalho que é colorido da exposição. A exposição chama-se Sentir Pensares, é o único que é colorido, porque são as bruxas. E aí, ali entre a foto delas e o texto delas, tem o nome de cada uma. São 9 trabalhos, são 9 mulheres, são 9 trabalhos. E aí, o projeto chama-se Sentir Pensares, porque Eduardo Galeano fala que ouviu esse termo dos pescadores da Colômbia, da costa colombiana, e disse que os pescadores falaram essa palavra lá em algum momento, e ele perguntou o que é que significa. A resposta foi porque esse é a única fala verdadeira é quando você usa na mesma medida o sentir e o pensar. Ou seja, usa o coração e a razão na mesma medida. Aí é o sentir e pensar. Que lindo, É né? uma palavra só, e esse é o título da exposição. Que lindo, lindo mesmo. E Eduardo Galeano não vai me largar tão cedo, porque eu já estou com mais 2 coisas para fazer em cima de textos dele. Legal. E aí, André? Não, belíssimo. Sentir pensar. É sentir pensares. Sentir Sentir pensares. pensares. E aí tem cartas. Sentir pensares é a cara do teu CD aí. Aí tem cartas, tem uma instalação que é com 5 ex-presas e 4 ex-presos políticos uruguaios. Tem homenagem aos desaparecidos políticos, não só do Uruguai, mas do planeta inteiro. Tem um que é o dos Sonhos de Helena, são 9 travesseiros, com texto de 9 pessoas de vários lugares, cada um contando um sonho. São textos bem curtos. Então são instalações, né? São fotos, instalações e objetos. Tem tudo nessa exposição. Legal. Vamos ter que ir em Recife, né? Já anotei aqui a data. 3 horas da tarde, em ponto. 3 de julho, às 15 horas. Bom, infelizmente a gente tem que ir para os finalmente, né, André? Mas eu quero, mais uma vez, reforçar também o convite, além das pessoas que possam ir a Recife ver a exposição Sentir Pensares, venham também no Mercado Cultural de Petrópolis ver a exposição Mergulho, de Eliane Veloso, que fica mês de junho e julho, lá na Galeria João Maria Alves, uma iniciativa do Coletivo da Foto. Estão todos convidados e quero agradecer mais uma vez a querida Eliane Veloso pela oportunidade que está nos dando de ter vindo aqui para Natal, de estar aqui com a gente. André, puder fazer suas considerações. André, vai saber se ela quer fazer alguma consideração mais em relação à acessibilidade. Fica à vontade, se quiser. Não, eu só tinha perguntado sobre o seu processo, né, de produção da imagem, que é muito importante para mim enquanto pessoa que tenta pesquisar sobre isso, né, e desenvolver alguns recursos. Dizer que achei muito interessante você ainda ter a sua autonomia. Você, até pouco tempo atrás, tinha a sua autonomia, né, de produzir tudo e que você conta muito com a parceria de outras pessoas para poder continuar tendo a sua autonomia. E perguntei sobre a questão da acessibilidade da exposição, que no momento ainda não tem, né? Mas que não tem audiodescrição. Não tem audiodescrição. Mas aí aqui a gente descreveu minimamente, né, essas 4 imagens. E durante a exposição, caso tenha alguém com deficiência visual visitando, né, de repente alguém lá do Mercado da Foto. Sim, podemos sim. Mercado da Foto? Coletivo da Foto. Pode auxiliar as pessoas para poder dizer o que é que tem, qual é o conteúdo da imagem, sim, né, sim, Henrique? Sim, estamos lá à disposição, com certeza. Pronto, e agradecer a Henrique pelo convite e a Eliane também por me permitir fazer parte aqui desse momento. Fico lisonjeada. Eliane, por você, quer falar alguma coisa? Muito obrigada ao Henrique, muito obrigada, Andréa. É uma recepção de luxo que eu tive. Muito, muito bom estar aqui, muito bom estar sendo recebida por essa gente tão linda. É muito bom que esse programa está sendo gravado para que mais pessoas tenham acesso, né, a processos criativos, a necessidade de lutas, a formas, né, que a gente passa a vida inteira na batalha, né, uma batalha
ferrenha pela democracia, por garantir esse processo de liberdade que é muito precioso. E eu acho que é isso. Eu muito agradecer muito, né? Agradecer a quem ouvir esse programa, agradecer para quem possa repassar ele para outras pessoas. E eu acho que é isso. Muito obrigada por me permitir estar aqui. Ok, gente, a gente está concluindo aqui mais uma live da foto, né? Um programa assim especial. Me sinto muito honrado de estar aqui na mesa e dizer que o Coletivo da Foto continua, né? Nós temos aí a nossa programação, como eu já falei, a gente tem a Galeria João Maria Alves no Mercado de Petrópolis, a gente tem a live da foto, que a gente está agora com edições esporádicas, mas logo, logo a gente vai estar com a edição mais perene e também convidar mais uma vez para as pessoas curtirem, compartilharem, né, e poder tornar essa mensagem vista pelo maior número de pessoas, né? E sigam aí o Coletivo da Foto, que logo, logo a gente está lançando a websérie Luzentes. Um abraço e até a próxima.